Boa tarde a todos. Quero desejar a todos um excelente dia e que Jesus Cristo possa prosperar e abençoar a vida de cada um. E também agradecer por todos mais uma vez estamos presentes para ouvir a palavra de Deus, para assim aprendermos com a palavra do Senhor. Peço desde já que Jesus Cristo compense e abençoa a sua vida, o teu lar, a tua família, e que o Senhor Jesus Cristo nessa tarde venha falar com o teu coração através da sua mensagem, a mensagem de Deus para nossas vidas. Aleluia. Quero pedir a todos que continuem a compartilhar com mais pessoas, que se inscreva no canal, deixe seu comentário para que esse canal venha crescer, irmãos, pessoas, gentes, para que todos possam ouvir da mensagem do Senhor, para que através dessa mensagem Deus possa ganhar mais vidas e vidas para o reino de Cristo. Aleluia. Então agradeço a todos pela cooperação, continue a me dar essa força, continue me incentivando mais e mais a levar a mensagem de Jesus para cumprir com o ID de Jesus, como está escrito em Marcos 16,15, aonde a palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então que nós juntos possamos levar a mensagem de Cristo, que nós juntos possamos levar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, quero desejar muito obrigado mesmo a todos que nessa tarde está comigo e aqueles que estão me acompanhando pela primeira vez. Não se esqueça, compartilhe, deixe o seu like, dê o seu joinha. Vamos juntos ficar aqui para aprender da palavra de Deus. E mais sem demora, vamos assim entrar na mensagem. Mas antes de entrar na mensagem, quero assim fazer uma breve oração para que Jesus Cristo possa abençoar nessa tarde a todos e que Jesus Cristo, através da tua mensagem, possa falar grandemente com cada um de nós. Glórias a Deus, Santíssimo Deus e Pai, Pai eterno, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa esta pessoa, abençoa o lar desta pessoa, a todos que estão comigo nessa tarde, a todos a qual vieram, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, a qual todos que vão ouvir a Sua palavra, Senhor, o Senhor grandemente possa abençoar e falar em cada coração. Desde já peço a Ti, Senhor Jesus, que perdoe os pecados de cada um de nós e que a graça, a paz e a abundância e a Tua misericórdia esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todos mesmo pela força que tem me dado para que possamos juntos utilizar deste canal, desta ferramenta que é o YouTube, a qual através dela possamos levar a mensagem de Jesus Cristo. Então não deixe, não ignore, peço que todos continuem contribuindo para que a mensagem de Deus chegue a muitos corações. E aqueles que não conhecem ainda, esse canal tem por nome de Aonde Meus Pés Não Chegam, a Minha Voz Vai, para que através de mim e de vocês, a palavra de Deus possa alcançar outras vidas e outras vidas venham ser transformadas para o reino de Deus. Glórias a Deus. Então vamos entrar na mensagem de Deus. A palavra do Senhor nessa tarde, a qual Deus quer falar conosco, tem por título o homem insensato, ou pode-se dizer o homem imprudente, porque insensato no dicionário pode se referir também a imprudente. Então vamos meditar nessa palavra e acredito que Deus tem algo tremendo para falar comigo e para falar com cada um de nós. Amém? E peço assim também, quem quiser estar acompanhando a leitura da palavra de Deus, tiver uma Bíblia disponível,
ou até mesmo no seu celular, tablet, computador, fique à vontade, vamos juntos meditar na palavra de Deus. E tem os comentários, aqueles que quiserem comentar, podem comentar também para que possamos interagir juntos através desta mensagem de Cristo. Glórias a Deus. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. A palavra que o Senhor trouxe nessa tarde está em Lucas capítulo 12, versículo 16. Aleluia. Então vamos entrar na mensagem de Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 16: E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, no verso 17, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei, aí no 18, os meus celeiros, edificarei outros maiores, e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. No 19, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aleluia. E no 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aleluia, glórias a Deus. Que palavra tremenda, que palavra gloriosa o Senhor trouxe nessa tarde, para que nessa tarde possamos meditar na palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar comigo e com você. Glórias a Deus. Então vemos, para que possamos entrar na mensagem de Deus, aqui no versículo 17, a palavra diz: e propôs-lhes uma parábola. Então, naquela época, Jesus ele falava por parábolas. Como posso te explicar? Muitos não dão muito, como que se diz, crédito à palavra de parábolas, dizendo que eu já ouvi pessoas falar que são histórias, mas eu discordo disso, porque Jesus ele falava por parábolas, mas sempre trazendo algo material, ou seja, é como eu ou você, assim, possamos dizer, você pegar algo material e através daquela algo você colocar um pensamento, um ensino. Então Jesus Cristo ele fazia nas suas parábolas da mesma forma. Jesus Cristo ele observava algo material e assim trazia nos seus ensinamentos para o quê? Para que a gente pudéssemos entender, porque se Jesus fosse falar somente nas coisas espirituais, a gente não entenderia. Como ele disse na sua palavra, que se ele fosse falar abertamente, muitos de nós não entenderíamos. Então, certos ensinamentos Jesus trouxe por parábolas, para que nosso entender fosse mais fácil. Então, essa palavra também, Jesus citou em uma parábola, a qual havia este homem, como a palavra diz aqui, e ele o que? Pensava somente nesta vida. Vemos aqui que nessa passagem ele estava preocupado que só com as coisas terrenas deste mundo. Ou seja, ele estava pensando só neste corpo, só nessa matéria. E esquecendo o que? O principal, que é o espírito. Que nós somos o que? Feito do que? Corpo, alma e espírito. Ou seja, mas vemos que nessa passagem ele está preocupado só com o quê? Só com o bem material. É o que acontece conosco hoje em dia. Quantos de nós
muitas das vezes nos preocupamos somente com as coisas materiais dessa vida, nos preocupamos com afazeres que somente é, venha satisfazer os nossos desejos, que somente venha satisfazer as nossas vontades, e esquecendo o que? O principal, que é o nosso espírito, a nossa alma. Então, pela palavra aqui, essa pessoa aqui, esse rico a qual Jesus fala, ele estava cometendo esse também grave erro, que é o que? Se preocupando somente com as coisas materiais. Então vemos que ele estava preocupado em quê? Em somente abundâncias, como está escrito. E no versículo 17 diz, ó, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Tá vendo? Então ele estava preocupado em só juntar tesouros nessa terra, qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas sim para juntar tesouros no céu. Mas ele estava preocupado que, como muitos de nós, em somente fazer as coisas dessa vida. Porque vemos quantas vezes nós nos ocupamos demais com o nosso trabalho, nos ocupamos com outras coisas que não sejam espirituais, que não sejam da vontade de Deus, e não conseguimos tirar um minuto, um tempinho para assim estar que nem nessa live juntamente comigo para aprender da palavra de Deus, ou estar numa congregação, numa igreja, ou pessoa mesmo parar, pegar uma Bíblia e tirar um minuto para meditar na palavra de Deus. Mas não, nós hoje em dia, ainda mais nos tempos a qual vivemos, as pessoas correndo de um lado para o outro, buscando somente que eu não estou para condenar ninguém. Cada um sabe o que quer, mas o que eu quero que vocês entendam é que devemos também nos parar e preocuparmos que também, além dessa matéria, somos espírito, e esse espírito ao qual faz parte de nós um dia prestaremos conta para com Deus. Então, devido a essas correrias do mundo todo, a qual as pessoas buscam, estão esquecendo do que? Do principal, que é a tua alma, que é o teu espírito. Então, este personagem a qual Jesus cita nessa palavra, ele estava cometendo a mesma erro, ele estava cometendo a mesma coisa a qual acontece com a gente. Então, somente se preocupando com as coisas dessa vida, a ponto de no versículo 19, o que diz a palavra: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Tá vendo? Esse folga aqui podemos assim interpretar, curtir, como muitos dizem: vamos curtir, vou aproveitar a vida. Como ouço muito, eu também já cometi isso. Hoje, graças a Deus, Deus abriu minha visão de vou curtir, vou aproveitar a vida, sou jovem. Esse negócio de me enfiar numa igreja, de me colocar na palavra de Deus, de seguir Jesus, ainda não, deixa mais lá para frente, entendeu? Então, muitas das vezes a gente acaba cometendo este erro. Então, aqui nessa passagem, você viu que ele estava preocupado só em juntar bens, só coisas materiais, esqueceu completamente que ele tem uma alma, e essa alma, ela é eterna. Essa matéria qual somos, não, ela passa, ela vai ficar. Eu vejo hoje muitos agir de uma forma como se essa matéria nossa fosse
permanente, mas não é. O que é permanente em nós é o que está por dentro, o nosso espírito, a qual o próprio Deus soprou em nossas narinas, o espírito, o fôlego da vida, a qual um dia ele requerá, ele vai requerer de nós de volta. Ou seja, então aqui nessa passagem, esse rico ele estava totalmente perdido também. E no 20 me chama muita atenção. Olha o que diz o versículo 20. Presta atenção a todos. Aleluia. Estão todos aí gostando? Glórias a Deus. E diz o versículo 20, ó. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Aí fica-se uma resposta. Tá vendo? Uma resposta do que? Da parte de Deus. E o que tens preparado? Para quem será? Oh, aleluia, glórias a Deus. Tá vendo? Então, aqui nesse verso diz o que? Mas Deus lhe disse. Olha que palavra forte. Deus chegou a dizer para ele louco. Olha. Por que louco? Como eu disse no começo do título, louco quer dizer uma pessoa imprudente, uma pessoa insensata, ou seja, que comete as coisas sem ter pensamento, sem raciocinar das consequências. Então essa palavra louco aqui, ela entra nesse sentido. Aleluia, que se a pessoa aqui, e muitos de nós também, muitos estão caminhando por este caminho, devido a essa passagem, devido como está escrito aqui também, muitos estão criando da mesma forma, como esse rico aqui. Então, diz aqui a palavra, mas Deus lhe disse, ou seja, para que possamos entender essa passagem aqui, Deus lhe disse, a gente podemos ir lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, porque ali a gente vê que Deus, aleluia, tem o total controle de todas as coisas, glórias a Deus. Então na palavra aqui, ó, a palavra disse, também podemos em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz, vamos lá, olha o que Deus disse, Deus aqui é uma ordem de Deus, é uma ordem que Deus deu para nós todos, ou seja, para que possamos o que? Buscar a Ele, ou seja, tá vendo? O que tens preparado, e é o que eu penso, e hoje eu tenho buscado refletir melhor a minha vida. E através dessa mensagem assim, que também gostaria que muitos venham a refletir também. Que essa pergunta que Deus faz para nós, porque aqui é uma pergunta que Deus faz, é o nosso próprio Criador fazendo uma pergunta a nós todos. E o que tens preparado? Para quem será? Imagine se Jesus vem para você hoje individualmente, se Deus vem para ti hoje, nesta noite, nessa tarde, seja qualquer hora, e te fazendo esta pergunta, o que tem preparado e para quem será? Olha que forte, porque só há dois caminhos, está ordenado por Deus. Não existe esse negócio a qual eu vejo muitos batendo a tecla que há outros caminhos, há outras formas. Não, a Bíblia nos deixa claramente só há duas formas, dois caminhos. Muitos, aleluia, falam em purgatório, muitos falam em reencarnação, muitos falam em sono da morte, e tantas outras coisas que vão morrer e vir em outras vidas, mas não, a palavra aqui, ó, em Hebreus 9, 27, o que ela diz? Vamos lá juntos ler comigo?
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá vendo? Então não tem esse negócio de eu vou morrer agora, aí vou voltar de novo em outra vida, morrer de novo, vou voltar em outra vida e assim sucessivamente. Não. Outros até vai mais além, pensam que vão morrer e voltar num animal, transformado num animal. Ou seja, então essa palavra diz claramente que é uma só vez. A chance que Deus nos dá, a oportunidade é agora, é agora, é nessa vida aqui. Acabou essa, segue-se ao juízo, como está escrito. Ou seja, aquilo que eu ou você praticamos, as oportunidades que tivemos, nós teremos que dar conta com Deus naquele dia, no juízo de Deus. Então, vemos claramente, e foi dado uma ordem, não é eu queira, você queira, fulano queira, ciclano queira, não é assim, é uma ordem divina de Deus, aleluia, a qual, como eu disse para vocês em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o que lá está escrito? Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e o pecado veio ao mundo e Deus o castigando a cada um, o que Deus falou para Adão? Do que do pó ia voltar, do pó veio e para o pó irás voltar. Ou seja, é uma ordem de Deus. Deus nos tomou do pó, queira muitos crerem ou não, essa é a verdade. Deus tomou a gente do pó, do barro, fez a gente e soprou então de si mesmo, do teu espírito, do fôlego da vida, a qual nos movimentamos, a qual vivemos, e Ele mesmo, quando pecamos lá através de Adão, porque o pecado entrou ao mundo através de Adão, e através de Adão o pecado até hoje tem se instalado no mundo. Então, através desse pecado de Adão, entrou também a morte, e foi a ordenança de Deus, não tem como mudar isso. Querendo eu ou você aceitamos não, essa situação da morte, que é uma coisa difícil de aceitar, muitos de nós não queremos aceitar esse fato, mas é real, vai acontecer com todos, porque nascemos, vivemos e certamente morreremos, não tem meio termo, não tem outra, foi ordenado pelo próprio Deus. Então aqui em Gênesis essa passagem mostra, quem quiser acompanhar lá e meditar, vai lá ver, o próprio Deus nos ordenou, assim como Ele nos tirou do pó, Ele nos ordenou que do pó voltaremos também. Mas voltará o quê? Esta matéria, esta carne. O espírito não. O espírito, ele é vivo, ele não morre, ele é eterno. Então, o espírito, ele vai voltar a quê? A Deus. Mas, porém, ele volta a Deus, mas só que Deus irá julgar aos dois caminhos, como eu disse. Porque Deus não vai aceitar aqueles que praticaram o pecado, que viveram uma vida que não foi agradável a Deus. Então Deus irá julgar aquele a qual praticou a vontade de Deus, Deus colocará num descanso. Aquele que praticou o erro, há um outro lugar, a qual possamos também, se não der nessa live, mas possamos também trazer em outras lives essa mensagem, este lugar. Mas acredito que nessa mensagem também possamos falar um pouco, porque sabemos, ainda que muitos não queiram, duvidam,
e não acreditam no inferno, o inferno existe. Assim como existe céu, existe inferno. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe o homem, existe a mulher. Tá vendo? Deus sempre fez pares em duas coisas. Não é uma só. Não faz sentido eu crer no céu e desacreditar no inferno. Sabemos bem o que? O inferno não foi criado para o homem. Diz lá em Apocalipse, a palavra de Deus, que Deus preparou o inferno para Satanás e os seus anjos, após ter pecado contra Deus, após ter se rebelado contra Deus. Mas há muitas pessoas também que irão para este mesmo lugar porque não querem seguir a vontade de Deus, não querem obedecer a Deus, preferindo dar ouvidos aos espíritos enganadores, preferindo dar ouvidos ao inimigo da nossa alma, preferindo dar ouvido a muitas doutrinas, a qual citei aqui, doutrinas de reencarnação, doutrinas de purgatório, que não faz sentido, como me mostra uma base bíblica onde uma pessoa vai morrer, vai ficar no lugar purgando seus pecados até ela chegar numa santidade para poder ir para o céu. E aonde entra a salvação de Cristo? Então, para que, se fosse possível isso, a gente mesmo poder se salvar, eu praticar todas as coisas nessa vida, nessa terra, e depois, num certo lugar, eu poder me aceitar com Deus em outra dimensão? Não seria então preciso o próprio Deus enviar o teu filho, como está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que Deus daria o seu Filho a morte de cruz, uma morte sofrida, aquele todo sofrimento ao qual Cristo passou, para que, se fosse possível, a gente, com nossa força dos nossos braços, com nossos punhos, conseguir alcançar essa dádiva da vida eterna. Então não faz sentido. Você vê que não há bases bíblicas para este ensinamento. Não, o momento que Deus nos dá é agora, enquanto estamos vivos, que devemos nos preparar agora, porque depois que nossos olhos se fecharem, esse fôlego de vida sair do nosso corpo, segue-se somente a dois destinos, ao qual vemos, que nem eu citei no começo ali de Marcos 16:15, que aquele que crê em Cristo e for batizado é salvo. Aquele que não crê em Cristo já está condenado. É a palavra que diz. Então a palavra já nos mostra. Então é necessário que caminhar com Jesus, porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outros caminhos. Não tem sentido. O único caminho é Jesus Cristo. Somente Ele. Deus só aceitou o sacrifício do seu próprio Filho. Vemos que Deus mandou, desde lá do início, mandou vários profetas, vários homens, ao qual pegamos a Bíblia, quantos homens que fizeram tantas coisas, mas foram incapazes de dar a vida por nós. Ou seja, então só Jesus conseguiu cumprir os desejos e as vontades do Deus Pai. E Deus Pai, então assim, o aceitou o seu sacrifício por nós. Aleluia, glórias a Deus. Quem está me entendendo, aleluia, grande Deus, santíssimo Deus. Então vemos que certas doutrinas aí não devemos dar muito ouvidos. Aliás, muito não devemos nem dar ouvido. O que não tiver na palavra, não demos ouvido. Demos ouvido à palavra de Deus. Ou seja, então não há bases bíblicas, certos ensinamentos. Então creia você mesmo, você, que o inferno é real, é real. Eu estava
uma certa feita, foi algo que aconteceu comigo. Eu mais minha esposa, a gente assando bolinhos ali e aquele, eu colocando bolinho ali, aquele óleo quente pingou na minha pele, meu, e vemos que eu comecei assim, sentir aquela dor, aquela queimação. Mas aí, na hora eu peguei uma pasta, né, modo antigo, peguei a pasta lá, coloquei e aliviou um pouco, né? Mas aí veio logo na minha mente, veio o quê? Meu Deus, olha, um pouquinho desse óleo já batendo na pele, olha que dor, que sofrimento. Imagine-se então o fogo eterno, o lago de fogo, ao qual está escrito em Apocalipse, a qual Jesus falou em toda a sua vida, quando esteve aqui na terra. Jesus falou mais do céu, ou mais do inferno do que do céu. Se formos parar e analisar a palavra, Jesus, ele falou mais do inferno. Para que Jesus falaria tanto do inferno se não existisse? Que intenção Deus teria de nos botar medo, de nos deixar preocupado, de nos amedrontar? Não, Deus não tem nenhuma intenção disso. Ao contrário, se Jesus falou, é porque existe e ele veio para isso, para nos livrar deste lugar. Aleluia, glórias a Deus. Então, eu pensei, né, voltando ao acontecimento comigo, e eu pensei, meu Deus, que dor que dá. Mas aí eu passei uma pomadinha e na hora, uma pastinha, na hora, aquela dor ameniza. E no inferno, que diz que é um sofrimento eterno, que é chamas, fogo ardente, é, fogo e enxofre te queimando seu corpo, queimando você por toda a eternidade ali, a qual a palavra diz que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, e a gente vai sofrer ali eternamente naquele sofrimento e não tem fim. Então devemos dar um crédito sim a essa palavra de Deus, porque querendo muitos ou não, essa palavra é real e ela vai se cumprir e o tempo está próximo. Então eu gostaria assim de agradecer a todos que estiveram comigo nessa live, e quem gostar assim, eu posso dar continuidade nessa palavra, nessa doutrina do inferno, a qual muitos talvez não creem, mas há uma outra passagem a qual podemos estudar numa outra live, que se encontra em Lucas capítulo 16, 19, a qual ali nos ensina um grande estudo também, irmãos. Então, pessoas, gentes, aleluia, glórias a Deus. Então, né, em Lucas também, 16, 19, ali tem uma passagem tremenda, a qual ali explica tudo o quanto foi falado aqui nesta live. Lá explica melhor ainda. Lá ali a gente vê claramente o inferno como é real. Ali possamos aprender mais a respeito da reencarnação, aonde ali condena totalmente pessoas que dizem que morreu e voltou. Ou seja, ali nessa passagem também é tremenda. Então, se vocês quiserem e gostarem e compartilhar assim para que a live, esse canal venha crescer, YouTube venha aceitar a gente, aleluia, e permanecer levando a palavra de Deus, numa próxima live eu posso estar entrando nesse assunto com todos, aleluia. Mas deixem aí, se inscrevam se vocês gostaram, assim para que Deus continue a falar com todos. E quero também deixar um apelo a todos que, através dessa palavra, Deus tenha falado no seu coração, para que o quê? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se desanimou na fé, ou você que não professa nenhuma religião, ou você até mesmo que professa uma outra religião e sabe que não é religião que vai salvar,
porque a salvação, como eu te disse, somente Jesus Cristo é a salvação. Religião não salva ninguém, só Jesus. Somente Ele tem este poder, somente a Ele foi dada essa condição, devido que seu sofrimento por nós, o Deus Pai aceitou somente de Jesus esse sacrifício. Então, não salva, religião não salva, mas Jesus sim. Então, aqueles que sentirem de Deus através dessa palavra, e escreva lá no, deixa lá escrito: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero voltar para Jesus, para que na próxima live possa eu estar orando para todos, para que o Senhor Jesus possa estar recebendo a todos. Amém. Glórias a Deus. Eu queria assim agradecer a todos, de coração mesmo, pedir que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que tiraram um tempinho para ouvir, não a mim, mas a palavra de Deus, porque a palavra pode ser do pregador, aliás, a voz pode ser do pregador, mas a palavra é de Deus, para a minha vida, para a tua vida. Glórias a Deus, Santíssimo Deus, assim eu me despeço e que Deus abençoe a todos. Amém.